Observamos, amados irmãos, que o livro de Levítico é considerado um livro um tanto difícil de compreender. Desde já eu quero lembrar aos irmãos que não é tão difícil compreender ao observar um pouco do contexto do livro e ler detalhadamente este livro. Nós notamos como toda a Bíblia foi escrito para revelar Deus. Não foi escrito para ocultar a Deus, nem foi escrito com o propósito de passar a ideia que o autor é um grande erudito, então ele fala coisas que não dá para compreender, talvez nenhum autor compreende, para que pareça uma grande autoridade, como dizem, religioso. Mas esse livro foi escrito para revelar, principalmente, a Deus. E queremos, amados irmãos, convidar os irmãos a estudar esse livro conosco durante os dias vindouros. Eu sei que a IBRE inclui muitas outras coisas, como também comunhão e a lagoa, mas convidamos os irmãos a incluir esta parte de crescimento no conhecimento da palavra de Deus, para que possamos viver de modo que agrada a Deus melhor e também comunicar e ministrar de uma forma melhor também. Notamos, amados irmãos, o primeiro versículo de Levítico. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Aqui nós temos uma chave da grande dificuldade deste livro. A maior parte deste livro é Deus que fala a Moisés, principalmente. Os irmãos vão observar o início de quase todo o parágrafo nesse livro. Deus fala a Moisés, ou Deus fala a Arão e Moisés, a Moisés e Arão, e peça para Moisés falar aos filhos de Israel. Esse livro está cheio de instruções. Imagine ouvir 27 capítulos de pregação. É bem difícil. 45 minutos já força a barra. Em muitos meios já forçou a barra umas 4 vezes. Só 45 minutos de pregação. Mas esse livro, amados irmãos, Deus fala a Moisés. E aí explica a dificuldade de ler o livro, porque ao invés de ser narrativa, histórias que atraem a atenção, nós temos quase na íntegra discursos. Deuteronômio se encontra a maior parte em discursos também, 7 sermões de Moisés. Então, no nosso grande projeto, esse tempo do ano, já estamos mais ou menos em o quê? Gênesis 6 ou 8, 9 por aí, bem empolgados, mas quando chegar lá em Crônicas, se chegar em Crônicas, geralmente morre em Números, não porque Números é um livro difícil. Aliás, Números, depois do capítulo 10, é bem interessante, porque a jornada do deserto, os 40 anos, as serpentes abrasadoras e conquistas, e depois entra em Josué, tudo bem, mas geralmente morre no meio de Números, não por causa de Números, mas por causa de Levítico e Deuteronômio. O livro de Levítico tem 2 narrativas, 2 histórias curtas, um pouco no capítulo 10, e alguns versículos lá, mais ou menos no capítulo 20 ou 21. Não estou lembrado no momento, mais ou menos no capítulo 20. Pequenas narrativas, o resto do livro são discursos. E aí a dificuldade, porque nota, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, ele disse. E aí apresenta, amados irmãos, a dificuldade que nós temos ao estudar o livro de Levítico. Mas observem, amados irmãos, com uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia anotada, ou um comentário bom, como o comentário de Wiersbe, junto com a leitura detalhada do texto, dá para desenrolar a maior parte deste livro. Vai precisar alguns comentários só para algumas explicações, o que é a coxa direita, se é o ombro ou a coxa do animal, e o que é o redenho que parte, e por que o rabo da ovelha é importante. Essas coisas os comentaristas vão
ajudar a esclarecer, mas a maior parte está aqui só esperando um pouco mais de suor do que a maioria de nós dedicamos na urgência de preparar uma introdução, 3 pontos e conclusão 3 vezes por semana, ou seja, pregações. Mas o livro de Levítico é um livro riquíssimo. Observem aí algumas colocações feitas por alguns comentaristas. Levítico é um livro de regulamentos detalhados e pode parecer enfadonho para muitos, mas as instruções desse livro estão embutidas muitos princípios que têm relevância para nós hoje. Amados irmãos, creio eu que uma das grandes faltas de raízes em nossas igrejas, a razão porque muitas das nossas igrejas somos fracos, primeira pessoa do plural, somos fracos, é uma falta de compreensão do livro de Levítico. Cheio de instruções para os levitas, lá longe no deserto, muito tempo atrás, que não tem muito a ver hoje. Só para adiantar, um dos grandes impactos na minha vida pessoal, espiritual, doutrinário, posição fundamentalista, é voltado a uma pergunta que eu fiz ao longo de Levítico. Por que estas instruções? Por quê? E convido aos amados irmãos que querem, nos próximos dias, ler e reler o livro de Levítico, com esta pergunta em mente: por que estas instruções? Por quê? Próxima citação. O livro de Levítico, sem dúvida, é um dos mais negligenciados do Antigo Testamento. Aqui é a minha experiência pessoal, mas nota que aqui não é uma coisa que eu escrevi, é uma coisa que citei do Manual Bíblico Vida Nova, que os irmãos podem conseguir aí no preço a benção. O livro de Levítico, sem dúvida, é um dos mais negligenciados do Antigo Testamento, exatamente porque os cristãos de hoje não conseguem ver sua importância para a vida atual. Quando, porém, se percebe que seus principais temas ou ideias, a santidade de Deus, sua aliança com seu povo e as consequentes exigências de um viver santo, são eternos e irrevogáveis, corrija aí um pouco, torna-se imediatamente clara a pertinência do livro. O livro é antigo, mas atual. Agora, amados irmãos, hoje à noite queremos dar um panorama e um pano de fundo do conteúdo, do ambiente do livro de Levítico. Observamos, amados irmãos, que o livro de Levítico se encontra numa obra maior, conhecida como a única obra do livro de Moisés. É chamado o Pentateuco, por questão de praticidade, porque o tamanho desse livro, nas traduções, especialmente no grego, Septuaginta, não comportava em um rolo só, então foi dividido em 5 tomes, 5 rolos, portanto foi chamado Pentateuco. Mas, amados irmãos, aqui não é o Pentateuco, é o livro de Moisés. E ao reconhecer que é o livro de Moisés, nos ajuda a compreender que faz parte de uma obra, uma sequência. E não vamos nos deter muito, mas nota que ele segue o livro de Gênesis e Êxodo. Criação, queda, dilúvio, Babel, Abraão, Isaac, Jacó, José, os filhos de Israel no Egito. Começa o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, as 10 pragas e o êxodo do Egito, a instituição da Páscoa, os filhos de Israel chegam ao Monte Sinai, lá Moisés sobe ao monte e recebe as instruções da lei, uma teocracia. Aquela nação passa a ser uma teocracia. Até esse ponto era um misto de povo, não um misto de povo, mas uma aglomeração de judeus
No Egito eles receberam sua identidade, vamos dizer, de povo, mas não receberam uma identidade nacional até no Monte Sinai. E a lei de Moisés, que compõe não somente os 10 mandamentos, que é o preâmbulo, a introdução, mas nós temos aí uma instituição de governo e religião, teocracia, e o governo de Deus seria ministrado pelos sacerdotes. Então, no Monte Sinai, entram no acordo com Deus, numa aliança condicional, em que o povo se compromete em obedecer a Deus e Deus ser seu Deus, e passam a receber um vínculo fechado entre obediência ao governante e benção. Desobediência ia ser castigados. Então, ao longo do Velho Testamento, nós notamos esse vínculo de prosperidade, que, se não observar o contexto histórico e teológico, vai trazer o evangelho de prosperidade hoje, que é fora de contexto. Mas aqui nós temos, Deus instituiu uma teocracia. Nessa teocracia, o povo obediente a Deus seriam abençoados. Então, à medida que obedeceram, conquistaram a terra; à medida que desobedeceram, foram amaldiçoados na terra, até expulsos. Mas nessa teocracia, uma parte importante foi também o tabernáculo. Moisés recebeu a instrução do tabernáculo, e no livro de Êxodo eles constroem o tabernáculo. Voltem uma página, por favor, ao livro de Êxodo, capítulo 40, capítulo 40, versículos 1 e 2, depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês: levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, versículo 16, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia dito, assim se fez. Aí descreve toda a montagem do tabernáculo, versículo 32, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permaneceu sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vira a página, capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Observem, irmãos, o contexto. O êxodo do Egito, no Monte Sinai, institui-se uma teocracia, recebem as instruções do tabernáculo, constroem o tabernáculo. Aliás, fazem os móveis. No capítulo 40, constroem o tabernáculo. Deus enche o tabernáculo e passa a falar do tabernáculo o livro de Levítico inteiro, com aqueles breves intervalos. No livro de Números, capítulo 1, versículo 1, Deus continua a falar até Números, capítulo 10, versículo 10. A diferença é que lá em Números o assunto muda. No início de Números, capítulo 1, versículo 1, Deus começa a dar ordem da marcha. Então ele organiza o acampamento e organiza a forma que vai marchar, quem vai carregar o quê, quais grupos dos sacerdotes vão fazer o quê, ao desmontar, levar e remontar o tabernáculo. E o livro de Números, o início, começa as instruções da viagem e passam a viajar. Então, no livro de Levítico e no início de Números, Deus fala da tenda da congregação, do qual ele acabou de encher para então dar as instruções. Então, nós temos aí o ambiente histórico do livro de Levítico. Em Números, eles marcham nos 40 anos no deserto, aliás, chegam à beira da terra, pela incredulidade não entram, então são amaldiçoados 38 anos, e o livro termina com a chegada, uma segunda vez, depois dos 40 anos, às planícies de Moabe, um outro lugar de onde eles se preparam para entrar à terra, e lá Moisés, no final da sua vida, apresenta 5 sermões, o livro de Deuteronômio, uma instrução à segunda geração, antes de entrar
nas conquistas de Josué. Então observem, amados irmãos, que os 5 livros são um livro no seu desenvolvimento. Indo ao próximo assunto, nós notamos o ambiente teológico do livro de Levítico. Notamos que lá em Êxodo, Deus desce ao homem, literalmente e teologicamente. No livro de Levítico, ele dá instruções de como é que o homem pode cultuar, como é que o homem pode se aproximar a Deus. E essa palavra aproximar é importante e aparece aqui no texto, e tem aí um pouco mais do significado e desenvolvimento da palavra em alguns rascunhos aqui, mas nota que em Levítico o povo se aproximam a Deus. Deus desce ao homem depois das instruções de como é que o homem pode se aproximar a Deus, e desde já, contra toda a cultura ocidental, não é o direito do indivíduo que vem ao soberano de qualquer forma que quiser. Mas nós notamos que, como na perspectiva de monarquia, que é aquele ambiente, como também Deus sendo o supremo monarca, e também Deus, por ser Deus, o ser humano não se aproxima a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, dentro das suas próprias qualificações. Notam, amados irmãos, as grandes implicações teológicas. O pecador quer se aproximar a Deus da sua forma. O pecador quer executar obras para chegar a Deus. E Deus disse: não dá certo. Tem que vir da minha forma, dos meios e dos procedimentos como eu permito. Então nós temos aí o ambiente teológico do livro de Levítico. Agora, no livro de Levítico propriamente dito, nós temos aí o desenvolvimento. Diante desse contexto teológico do homem se aproximando a Deus, e quando nós dizemos se aproximando, não é com a sua própria força e seu próprio mérito, mas o culto a Deus. Nota que o livro de Levítico tem 2 partes principais. E quase todos os comentaristas observem essas 2 partes, sendo que o capítulo 11 em diante tem um pouco de variação, onde é que vai dividir a caminhada com Deus e o caminho a Deus. Mas todos os comentaristas observem essas 2 partes. Primeiramente, o acesso a Deus. Como é que eu posso, um ser humano, se aproximar a Deus? Se chegar a Deus, como é que eu posso cultuar a Deus? Sinônimos. E depois, como é que eu vou conduzir a minha vida como cultuante, como crente em Deus? E observem que o acesso a Deus é por meio de 4 aspectos principais. Evitamos a palavra passo, porque passa a aparecer como um meio ou obras que levam a Deus. Mas notam primeiramente o aspecto de sacrifício. O ser humano não pode se aproximar a Deus sem sacrifício. Aqui não é meramente uma oferta para apaziguar um Deus que tem fome. Aqui é alguma coisa que é relacionado ao pecado e aquilo que me desqualifica aproximar a Deus. E na realidade, para eu me aproximar a Deus, eu tenho que pagar por minhas transgressões contra Deus. E ainda vale isso hoje em dia. Vocês sabem que tem 2 meios na eternidade. Para ter vida eterna, ressurreição, a pessoa recebe o pagamento em seu lugar, um sacrifício, para então receber a troca de vida. Mas vocês entendem que o inferno é a outra opção justa. O que é o inferno? O inferno é o lugar onde a pessoa finita vai pagar uma dívida infinita. Então a pessoa finita, para pagar uma dívida infinita, requer tempo infinito.
O inferno é justo porque aí é onde o ser humano, com todo o seu orgulho, vai pagar sua própria dívida até o fim da eternidade. Um pouco de contradição, mas pelo menos para acirrar o aspecto que é sem fim. E se transgressão contra o Deus infinitamente bom é transgressão de infinito valor, ao desfazer a eternidade do inferno, você reduz o valor da pena. Você coloca um limite na pena. É por isso que é uma doutrina fundamental crer na perdição eterna. Porque se for só 30 anos, não foi uma vida por uma vida. Um bandido mata alguém, geralmente 5, 6, 10, 15, até finalmente é pego, e ele é posto na cadeia 30 anos. As vidas que ele matou só valem 30 anos da vida dele. Que desgraça, irmãos. Não é uma vida por vida. Acabou com a vida, deve, em justiça. Então nós temos aí a questão de justiça e a necessidade do inferno ser perpétua. Mas nós notamos que Deus, em toda a sua misericórdia e bondade, providenciou um substituto. Agora nota que esse substituto é de acordo com o padrão de Deus, não é conforme meu padrão. Não, eu tenho aqui alguma coisa, uma ovelhinha, ou eu tenho aqui uma cenoura, ou umas frutas, ou pode ser um morcego, ou o que estiver disponível. Não. Deus determinou as ofertas que qualificam, e uma dessas era uma ovelha, sem defeito, para então ser um substituto adequado a Deus. Então nota que o sacrifício e as instruções do sacrifício partem do contexto que eu sou indigno a se aproximar a Deus e eu preciso de um substituto. Amanhã pela manhã queremos observar um pouco mais a questão dos sacrifícios. Não vamos poder dar uma olhada em todos, mas irmãos, vocês têm uma Bíblia em português, sabem ler, então é só estudar detalhadamente. E se tiver 1 ou 2 comentários ao lado, já resolve uma grande parte do seu estudo. Segunda instituição é o sacerdócio. Volta a uma ideia que nós temos contato, conhecemos. A ideia é que precisa um advogado ou um despachante. E nós reconhecemos que na nossa sociedade, para resolver algumas coisas, tem que ter alguém aceito pelo superior, para então receber algo, ou interceder, ou trazer um favor, fazer um favor para alguém inferior. E nós observamos isso em diversos âmbitos da vida. E isso acontece, isso ocorre de uma forma suprema quando se trata do homem indigno e Deus infinito, supremo, majestoso. Precisa-se de um sacerdote, alguém que intermedia entre Deus e o homem. E nota, amados irmãos, como Levítico é sombra para o Novo Testamento. Nós nos acostumamos com a teologia do Novo Testamento, mas se tivermos uma base boa no Velho Testamento, o Novo Testamento enriquece muito. Dá para se converter com os versículos de João 3:16 e mais alguns outros. Mas, amados irmãos, a salvação se enriquece, a compreensão da salvação é bem mais enriquecida com a compreensão do pano de fundo teológico. Sem falar da obra de Cristo, não é? O grande intermediário entre Deus e o homem. O sacrifício, o sacerdócio. Terceiro aspecto é a questão de santidade. As qualificações pessoais. Nota que aqui não é salvação pelas obras, mas para que uma pessoa poder acessar a Deus, chegar a Deus,
ele não somente precisa de um sacrifício e precisa de um sacerdote, mas ele tem que estar preparado também. Preparado conforme o padrão divino. Então, se por acaso você tiver algum tipo de micose, você não está preparado para acessar a Deus. Deus disse. Se por acaso você deitou com sua mulher, não pode acessar a Deus hoje, no santuário. Foi Deus que disse. Se você tomou um bacon hoje pela manhã, ou almoçou uma bisteca suína, não vai aproximar-se a Deus hoje. Se por acaso tiver micose, lepra nas suas diversas formas, note que não é o significado moderno, técnico de anzíase, mas diversas micoses, isso daí poderia impedir você até o fim da vida acessar a Deus no santuário. Tinha que ter preparo individual, um cuidado durante a semana para então chegar a Deus no sábado, ou quando for entregar a oferta. Tem que ter preparo individual, e não é o preparo que eu acho que deve ser: tomar banho, pentear o cabelo, maquiar, cortar as unhas, botar uma gravata, um vestido bonito, ou bermuda, biquíni, vir a Deus como eu quero. Não é de jeito nenhum os padrões que eu estabeleço como eu acho. Não, eu acho que um terno seria ideal para se aproximar a Deus. É interessante que não tem nada a ver com o terno aqui dentro, né? Então, muitas dessas restrições e instruções não estão de acordo com o que o ser humano acha, mas está tudo de acordo com como Deus vê. Nota, amados irmãos, que o culto a Deus é feito pelo sacrifício previsto por Ele, por um sacerdote providenciado por Ele, pela uma pureza de vida pessoal, um preparo basicamente contínuo. E finalmente, visto que todo pecado requer um sacrifício, e muitas atividades do dia a dia nos faz impuro, religiosamente impuro, espiritualmente impuro para acessar a Deus. Visto que eu não tenho condições, também eu nem posso lembrar. Todo pecado exige um sacrifício. Cada pecado requer um sacrifício. Todo pecado requer um sacrifício. Seria bom se a gente pecasse uma vez por mês. Aí quando for pecar, então leva uma ovelha. Mas, irmãos, se eu pagasse 5 centavos cada vez que eu pecasse, ficaria sem nada. Então Deus providenciou o grande dia de expiação. Anualmente, no 7º mês do ano religioso, Deus providenciou um ritual, e note que não é o ritual em si, mas o simbolismo no ritual. Deus providenciou uma forma para quitar, para perdoar os pecados pendentes daquele ano. Ano após ano, após ano. E os amados irmãos que já leram o livro de Hebreus, sabem para onde isso aponta. Ano após ano, após ano, porque o sangue de bodes e ovelhas, novilhos, não podem definitivamente resolver o problema do pecado. Então todo ano era um cheque pré-datado. Todo ano um cheque pré-datado. Por 1440 anos mais ou menos. Até o grande Cordeiro de Deus veio para quitar os pecados de Adão até Cristo. Não. De Adão até o último pecador no futuro. Amém, irmãos? Amém.
a grande expiação do infinito Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o Deus homem. Se for mero homem, o seu sacrifício seria só suficiente para si mesmo. Mas por ser Deus homem, quando Deus homem disse aquelas grandes palavras que não compreendemos, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus homem sofreu infinita morte, separação por meus pecados, seus pecados e todos os pecados de todos os tempos. É por isso que nós não observamos uma missa. Uma missa é um ressacrifício de Cristo, blasfêmia. Como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. O acesso a Deus por meio do sacrifício, por meio do sacerdócio, e tem aí os capítulos, por meio de uma vida preparada, santidade. E mais uma vez aqui não é salvação pelas obras, são os requisitos para serem aceitos diante de Deus. É interessante que na doutrina de santificação hoje, e tem um artigo na Bíblia anotado acerca de salvação, tão grande salvação e os efeitos, falamos de santificação posicional, santificação progressiva e santificação final. E nós notamos que quando nós chegarmos ao céu, Deus fará a obra de santificação total. Para então, quando habitarmos no céu, seremos santos. E é Deus que faz essa obra. Nós não é pelos nossos esforços nem os nossos méritos. Gálatas nos lembra que tudo isso teve o propósito não de estabelecer salvação pelas obras, nem santificação pelas obras, mas fazer com que o pecador reconhecesse que é impossível chegar ao padrão divino. E diante disso dizer: Senhor, me aceite. Senhor, eu confio em Ti, nas Tuas misericórdias, naquilo que Jesus fez por mim. O pecador naquela época, piedoso, Senhor, indigno, mas aceite eu sacrifício, eu trago esse sacrifício pela fé na Sua palavra. Essa ovelha não pode pagar por meus pecados, sou tão indigno, mas Senhor, me aceite. E Deus diz: perdoado. Amém, irmãos? Amém. Acesso a Deus por meio do sacrifício, do sacerdócio, prepara o pessoal, e naquele contexto, ano após ano, um grande dia de expiação. E eu entendo o capítulo 16 de Levítico, o grande centro do livro de Levítico, o dia de expiação, a partir do qual nós entramos no segundo aspecto do desenvolvimento, a comunhão com Deus, a caminhada com Deus. E aqui é como o homem que se aproxima a Deus se conduz. Leem esses capítulos e fazem a pergunta: por quê? Pronto, eu me aproximei a Deus. Agora, por que Deus criou, exigiu, instituiu, deu todas essas regras? Agora eu quero que os irmãos observem mais uma vez que os diversos comentaristas vão dividir essa caminhada com Deus a partir do versículo 11, porque o capítulo 11, porque os capítulos 11 a 15 tratam de diversas práticas na vida. Capítulo 11 fala de o que pode comer e não comer, tocar e não tocar. No capítulo 12 são as regras de parto. E a mulher que dá parto, se for homem, se for mulher, então tem as diversas restrições. E é muito interessante ler aquele capítulo e observar as referências cruzadas quanto à pessoa de Maria e como José e Maria observaram isso com Jesus. Capítulo 13 e 14 falam de lepra e a purificação da lepra. E capítulo 15 fala acerca de diversos pecados
também avulsos, e o capítulo 16 temos o grande dia de expiação. Então, devido aos capítulos 11 a 15 serem aspectos de vida a vida, de dia a dia, de prática, alguns comentaristas vão colocar a caminhada com Deus a partir do capítulo 11. Então, temos aí alguns esboços, só para os irmãos observarem. Aqui é um de Bible Graphics, os irmãos vão reconhecer aí talvez esse material. Como posso eu, um pecador, ser aceitável na presença de Deus Santo, pelo sacrifício e mediador santidade no dia de expiação? Como posso eu, pecador, ser agradável no meu culto racional, pela santidade em todos os aspectos da minha vida? Então, mais ou menos seguimos essa divisão no capítulo 17. Já outro comentarista vai colocar a divisão, como eu falei, a partir do capítulo 12. Na Bíblia anotada, ele coloca isso através das ofertas e através dos sacerdotes. Notamos que as duas instituições principais para o acesso a Deus são as ofertas, o sacrifício e o sacerdócio. Mas eu entendo que o capítulo 11 a 15, especialmente ensina um aspecto que tem que ter um preparo diário, um preparo para então acessar a Deus. Eu não posso ser mundano de segunda a sábado e depois chegar para cultuar a Deus, o crente 775, né? O crente camaleão. Não existe isso. Por quê? Porque Deus veio. Talvez os outros irmãos, os outros crentes não veem, mas Deus veio. E Deus não quer simplesmente migalhas. Ele quer todo o nosso ser. Ele nos salvou por completo e quer tudo. E é uma das ênfases do livro de Levítico, uma vida totalmente teocêntrica. E aí é o alvo, o foco da última mensagem que vamos notar aí a partir do capítulo 23, uma vida teocêntrica em todos os aspectos. Mas nós notamos, amados irmãos, caminho a Deus e a caminhada com Deus. E o versículo-chave, creio que todos os irmãos sabem, qual é a referência do versículo-chave? Nota que ocorre aí 6 vezes. Na atualizada, a última ocorrência no capítulo 21 é um pouco virado na ordem. Mas qual é o versículo-chave? O versículo-chave é: sereis santos, porque eu sou santo. E você pode escolher a referência que quiser. Aí observem a leitura de 1 Pedro hoje, que essa mesma instrução passa ao Novo Testamento. Então observamos, amados irmãos, a questão de santidade. E uma grande coisa que afetou, uma coisa que grandemente afetou minha concepção da vida cristã, do cristianismo, o que me fez, e aqui eu vou abrir o jogo, o que me fez ser fundamentalista por convicção, foi o livro de Levítico, relacionado a esse conceito de santidade. O propósito do livro é ensinar sobre o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, instruir sobre a santidade de Deus e detalhar como o judeu podia expressá-la concretamente na sua vida cotidiana. Então, amados irmãos, nós temos aí o livro de Levítico com o versículo-chave e o desenvolvimento. Deus é santo e para acessar, para cultuar a Deus, é imprescindível que a pessoa seja santa. E queremos abordar mais esse aspecto acerca de santidade. Que Deus nos ajuda, nos dê o desejo de ser santos, cada um de nós, em todos os seus aspectos. Que nós reconheçamos, compreendamos melhor a nossa tão grande salvação, cumprida em Cristo, o sacrifício, cumprida em Cristo, o sacerdote, cumprida em Cristo. A nossa santificação vem por meio do Consolador que Cristo enviou. E, amados irmãos, o dia da expiação já aconteceu.
Então nós notamos, amados irmãos, como o livro de Levítico é tão importante, tão atual para a nossa salvação, tão atual para uma compreensão de Deus e tão atual para a nossa vida cristã. Que Deus nos dê o desejo de não somente aprender mais da palavra de Deus, mas nos conformar à pessoa de Deus e integrar a pessoa de Deus em nossa vida. Que sejamos santos. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelo grande privilégio de compartilhar a Tua palavra. E com isso vem uma grande responsabilidade. Então rogamos que através deste privilégio o Senhor nos capacite para sermos santos. Nos ajuda, Senhor Deus, compreender e conhecer melhor a Ti, pois o conhecimento do Senhor nos ajuda também a compreender melhor o nosso contexto, nos ajuda a resolver e ver corretamente os nossos desafios, barreiras, batalhas, nos dá uma perspectiva do alto para então viver em vidas aprumadas. Nos ajude, Senhor Deus, e agradecemos a Ti desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém.